trilho de mesa super delicado que deixa qualquer ambiente com aquele toque charmoso e elegante. Gente, olha que lindeza que ficou esse trilho. Eu utilizei a coruva para fazer ele, mas você pode fazer na tonalidade que você desejar, fazer do tamanho que você quiser também, tá? Olha só que perfeição que ficou esse trilho. Então vamos lá aprender essa lindeza hoje, mas antes já me conta aí de onde que você tá vendo esse vídeo. Bora ver em cada cantinho que ele chegou. Nossa pecinha, tá, pessoal? Aqui na largura, tá? Ele ficou medindo 35 centímetros e no comprimento, né, pegando da pontinha de um tassel até a pontinha do outro tassel, ele fica com 110 centímetros, tá bom? Lembrando que no passo a passo eu explico você fazer do tamanho que você desejar. Então, você pode aumentar tanto mais na largura quanto no comprimento dele também, tá? E no pezinho, pessoal, a nossa peça ficou pesando 260 gramas, gente. Olha só que peça econômica, tá? Além de econômica, muito fácil de fazer, rápido. É assim, pra você vender e lucrar muito com essa pecinha, tá? Lembrando, pessoal, que você consegue encontrar tanto fio, tá bom? Quanto a bolinha do tassel, tem outras bolinhas de madeira também, a balança, a agulha, de um tudo, tá bom? Fita métrica, clicando aí no link da lojinha que aparece aí embaixo pra vocês, tá? Vocês conseguem comprar tanto produtinhos pra vocês estarem produzindo as peças de vocês, quanto qualquer outra coisa que você quiser comprar por fora também, tá? Então acessa aí o link, já garante aí pecinhas, né, produtos com preços exclusivos, com ótimas promoções. Então, bora lá ver o material que eu usei para produzir ela. De material, pessoal, vou estar utilizando aqui o fio barroco, tá? Da Max Color, da Círculo. Eu tô utilizando o fio número 6 e essa cor que eu tô utilizando é a coruva, que é a cor 5375, mas você pode estar utilizando a tonalidade que você desejar, tá bom? Como a gente vai estar trabalhando, né, com o fio número 6, eu vou estar utilizando a minha agulha de 3,5 milímetros para confeccionar a nossa pecinha. E aí, a gente vai precisar também de uma tesourinha para fazer os arremates. E na pontinha, gente, eu vou colocar uma bolinha dessa, tá? E aí, você pode estar utilizando bolinha de madeira, pra colocar na pontinha do tassel, né? Pode usar bolinha de madeira, do tamanho da sua preferência, tá? Pra dar um tchan, um detalhe a mais. Mas se também não quiser colocar nenhuma bolinha no final, quiser deixar o seu tassel sem nenhuma bolinha, também fica lindo, tá bom? Então, bora lá iniciar agora a nossa peça. Então, para dar início ao nosso trabalho, a gente vai iniciar trabalhando um total de 5 correntinhas. Então, eu dou a laçadinha inicial no meu fio e aqui a gente trabalha 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar com pontos altíssimos aqui, tá? Ó, então, enrola a linha 2 vezes na agulha, vou lá na pontinha, na primeira correntinha que a gente trabalhou, ó, e nela eu vou trabalhar um ponto altíssimo. Vai desenrolando o fio de 2 em 2 fios, tá? Novamente, ó, trabalha novamente outro ponto altíssimo. Enrola a linha 2 vezes na agulha, vou lá na minha mesma correntinha, ó, e venho desenrolando o meu fio de 2 em 2 fios. De novo, enrola a linha 2 vezes na agulha, vou lá na base e venho desenrolando, ó, de 2 em 2 fios. Esse aqui é o ponto altíssimo, tá? Contando aqui com as correntinhas iniciais, a gente fica com 4 pontos altíssimos, tá bom? Aí, nós vamos trabalhar 3 correntinhas de separação, 1, 2 e 3. E, novamente, tá? Na mesma corrente ainda, nós vamos trabalhar mais 4 pontos altíssimos. Então, ó, enrola o fio 2 vezes na agulha, um ponto altíssimo. De novo, enrola a linha 2 vezes na agulha, vem desenrolando de 2 em 2 fios, 2 pontos altíssimos. Eita, que esse terceiro não tá querendo sair. 3 pontos altíssimos, né? E 4 pontos altíssimos. Então, fiquei aqui com um leque, tá? Com 4 pontos altíssimos de cada lado, separado por 3 correntinhas. Agora, nós vamos subir um total de 7 correntinhas. 4 correntes dessa vai valer como um ponto altíssimo, tá bom? E 3 vai valer como correntinha de separação. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7 correntinhas. Fez as 7 correntinhas, vira o trabalho, enrola a linha 2 vezes na agulha e nesse primeiro pontinho ainda, tá? No mesmo pontinho da base, a gente vai trabalhar mais um ponto altíssimo. Formando assim, ó, um ponto V. Agora, a gente trabalha 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3. Vou lá nas correntinhas do meio, tá bom, do meu leque, e aqui nele eu vou trabalhar um ponto baixo. Trabalha uma corrente de separação e no mesmo espacinho de novo, outro ponto baixo. Trabalha 3 correntinhas de separação e aí enrola a linha 2 vezes na agulha. No último pontinho aqui, que é onde tá as correntes, ó, a gente vai trabalhar um ponto altíssimo. Então, vem desenrolando de 2 em 2 fios. Trabalha 3 correntinhas de separação, enrola a linha 2 vezes na agulha e no mesmo espacinho de novo, vou trabalhar outro ponto altíssimo, ficando dessa maneira aqui até então. Agora, vamos para a próxima carreirinha, tá? Nós vamos subir 4 correntinhas, então 1, 2, 3, 4 correntes. Vira o trabalho, enrola a linha 2 vezes na agulha e aqui dentro eu vou trabalhar mais 3 pontos altíssimos. Um ponto altíssimo, 2 pontos altíssimos, 3 pontos altíssimos. Contando com as correntinhas iniciais, a gente fica, tá, com 4 pontos altíssimos. Agora, trabalha 3 correntinhas, enrola a linha 2 vezes na agulha, aqui dentro do mesmo espacinho, trabalha novamente mais 4 pontos altíssimos. Então, 1, 2, 3 e 4 ponto altíssimo, ficando dessa maneira. Vamos trabalhar agora 3 correntinhas de separação, 1, 2 e 3. Vou lá dentro, ó, da minha correntinha, tá? Ó, então, eu vou pular um pontinho dentro da corrente, que foi onde a gente fez os pontos baixos, nós vamos trabalhar um pontinho baixo. Aí, trabalha 3 correntinhas de separação e vou lá pra dentro, tá? Do meu pontinho V, e lá dentro eu preciso trabalhar outro leque dessa forma, tá? Então, vou fazer 4 pontos altíssimos, um ponto altíssimo, 2, 3 e 4 pontos altíssimos. Trabalha 3 correntinhas e novamente aqui dentro, tá? Eu vou trabalhar apenas 3 pontos altíssimos. Um ponto altíssimo, 2 e 3. O nosso quarto ponto altíssimo, tá? A gente vai trabalhar em cima da quarta correntinha, ó, aqui subindo. Então, a minha quarta correntinha é aqui, ó. Então, em cima da quarta corrente, eu trabalho o meu último ponto altíssimo, ficando dessa maneira, ó, até então. Agora, vamos para a próxima carreirinha. Vamos subir 4 correntes, 1, 2, 3, 4, que é para dar altura no ponto, e mais 3 correntinhas, que são correntes de separação. Então, subir ao todo aqui, tá? 7 correntinhas. Vira o trabalho, enrolo a linha 2 vezes na agulha, e no mesmo pontinho aqui da base, eu vou trabalhar um ponto altíssimo. A gente tá basicamente repetindo essa carreirinha aqui de baixo, tá? Fiquei aqui, ó, com um pontinho V. Aí, a gente trabalha 3 correntinhas de separação, vou lá dentro das minhas correntes do leque, trabalho um ponto baixo, uma correntinha e dentro do mesmo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas de separação, enrola a linha 2 vezes na agulha, né? E aí, aqui em cima, ó, onde a gente tem esse pontinho baixo, tá vendo? Aqui nele, nós vamos trabalhar um pontinho V também, tá? Então, eu venho em cima do ponto baixo, aqui eu vou trabalhar, ó, meu ponto altíssimo, trabalha 3 correntinhas e no mesmo espacinho de novo, outro ponto altíssimo. Formando assim, ó, outro pontinho V. Trabalha 3 correntinhas de separação, vou lá em cima do meu leque,
trabalho um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo espacinho um ponto baixo. Trabalha 3 correntes de separação, enrola a linha 2 vezes na agulha, vou lá pro último pontinho, ó, que é onde tem as correntes, e nele eu vou trabalhar outro ponto V, que é um ponto altíssimo, 3 correntinhas, e no mesmo espacinho, novamente, outro ponto altíssimo. Ficando dessa forma. Agora, a gente vai iniciar a nossa próxima carreira. Começa fazendo 4 correntinhas, vira o trabalho, e aí aqui dentro eu vou trabalhar mais 3 pontos altíssimos. Contando com essas correntes iniciais, né, a gente vai ficar com 4. Então, fiquei com 2 agora, né? 3 pontos altíssimos e 4 pontos altíssimos. Trabalha 3 correntinhas e no mesmo espacinho aqui eu vou trabalhar de novo 4 pontos altíssimos. Um ponto altíssimo, 2, 3 e 4 pontos altíssimos. Agora, a gente vai basicamente repetir essa carreirinha aqui de leque, ó. Sempre vai ser essa mesma repetição aqui, tá, gente? Ó, agora nós vamos trabalhar 3 correntinhas de separação. Vou lá dentro da minha correntinha, onde tem os meus pontos baixos, ó, e dentro dela eu vou trabalhar um ponto baixo. Aí, trabalha 3 correntinhas. E aí, aqui dentro desse próximo ponto V, a gente vai fazer um leque com 4 pontos altos duplos de cada lado. Então, ó, um ponto alto duplo, 2, 3 e 4. Trabalha 3 correntinhas e no mesmo espacinho de novo, 4 pontos altos duplos. Um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos, ponto altíssimo, né? 3 pontos altíssimo e 4 pontos altíssimo, porque esse pontinho eu gosto de chamar ele de ponto alto duplo também. Ficando, ó, dessa maneira, com outro lequezinho. Aí, continua na mesma repetição, 3 correntinhas. Venho dentro da minha correntinha, onde tá os pontos baixos, né? E trabalho um ponto baixo, 3 correntinhas. E a gente vai finalizar com um leque aqui, ó, dentro desse último pontinho V. Então, trabalha um ponto altíssimo, 2 pontos altíssimos, 3 pontos altíssimos, 4 pontos altíssimos, 3 correntinhas. E dentro do mesmo espacinho, né, mais 3 pontos altíssimos. 1, 2 e 3. E o nosso último ponto altíssimo a gente faz, ó, em cima da 4ª correntinha, que vai dar aqui. Finalizei mais uma carreirinha. E assim a gente segue fazendo essa repetição, tá, gente? Essa repetiçãozinha aqui a gente vai fazer até a peça ficar do tamanho da largura que você desejar, tá bom? Quanto mais carreirinhas nessa repetição você fizer, né, mais largo vai ficar a sua pecinha. Quanto menos você fizer, menos larguinho vai ficar. Então, eu vou trabalhar aqui, tá bom? Seguindo nessa mesma sequência, toda vez que a gente faz a repetiçãozinha a mais, vai aumentando um leque a mais, ó. Nessa carreirinha de baixo era um leque, nessa de cima 2, nessa outra 3. Quando a gente fizer de novo a outra carreirinha do leque, vai ser 4, depois 5, tá bom? Sempre vai aumentar um lequezinho. E aí, é sempre você seguir nessa mesma repetição, ó. Quando for fazer o pontinho V, quando for a carreirinha do pontinho V, você sempre vai fazer iniciando, tá bom? Ó, fazendo 7 correntinhas. Fez as 7 correntinhas, vira o trabalho e aí trabalha no mesmo pontinho da base, um ponto altíssimo. 3 correntinhas, vou lá em cima do meu leque, né? Trabalho um ponto baixo, uma correntinha e novamente um ponto baixo no mesmo espacinho. Aí, trabalha 3 correntes de separação. Vai agora lá em cima do ponto baixo e trabalha um ponto V, ó. Vou trabalhar um ponto altíssimo. 3 correntinhas e no mesmo espacinho, outro ponto altíssimo. Aí, trabalha 3 correntes de separação. Dessa maneira,
vou lá em cima do meu leque, trabalho um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Aí faz 3 correntes de separação, vai lá em cima do ponto baixo, trabalha de novo, outro ponto G, outro ponto V, né? Então, um ponto altíssimo, 3 correntinhas e de novo, outro ponto altíssimo. 3 correntinhas de separação, vou lá em cima do meu leque, trabalho um ponto baixo, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas e finaliza fazendo outro ponto V aqui em cima do último pontinho, né, dos 4. 3 correntes e novamente um ponto altíssimo, formando assim o pontinho V. Aí, ó, ficou assim, a carreirinha de pontos V. Aí, agora, na próxima carreira, vai ser a carreirinha de leque. E assim, vocês vão subindo nessa mesma sequência, tá? Eu vou trabalhar minha repetiçãozinha e volto pra falar quantas carreirinhas eu subi. Prontinho, gente, fui subindo com a minha repetiçãozinha, tá? E eu parei até eu ficar com 5 lequezinhos subindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E se eu for contar aqui nessa parte de cima, a gente fica com 5 leques também. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Esse tamanho aqui, a minha pecinha, ela vai ficar com um tamanho de 35 centímetros, tá bom? Mas se você quiser que a sua peça ela fique mais larga, é só você continuar com a repetiçãozinha, que nem eu falei. A cada carreirinha a mais que você for fazendo, tá, com essa repetição, você vai estar aumentando 8 centímetros a mais da sua peça, tá? Então, se você fizesse uma nova aí, sua peça iria ficar com 43 centímetros, tá bom? Como a minha, eu não quero que ela fique muito larga, tá? Os 35 centímetros tá bom, então eu vou parar aqui com esse tamanho, tá bom? E aí, como o nosso vídeo ele já ficou com um tamanhozinho um pouco longo, tá? Eu vou continuar com vocês o nosso trabalho, tá bom? No próximo vídeo, tá? Pra gente dar continuidade. Então, eu encontro vocês lá na parte 2 pra gente continuar. E pra quem é novo aqui no canal, pessoal, um aviso rapidinho. Os vídeos do canal, eles saem toda segunda, quarta e sexta-feira, tá? Sendo que eles são divididos em 3 partes, parte 1 e parte 2, totalmente liberadas e gratuitas. E a parte 3, com a finalização, ele fica na área de membros do canal, no segundo plano, tá? Que é o plano de R$ 7,99. Lembrando que ao aderir, né, ao plano de R$ 7,99, o segundo plano, você não vai estar liberando só a finalização dessa pecinha aqui, mas você vai estar liberando também, tá, todos os outros vídeos postados no canal. Então, você paga R$ 7,99 e libera tudo que tem disponível no canal de vídeos, tá? Esse valor, tá, dos R$ 7,99, né, tem outros planos também, que é o de R$ 3,99 para outras pecinhas mais básicas. Esse valor você vai estar me ajudando tanto na compra dos materiais, quanto a pagar, né, os aplicativos de edição de vídeo e imagem. Eu pago alguns aplicativos como Canva, CapCut. Pago também uma pessoa para estar me ajudando nas edições dos vídeos, né, que é o Videomaker. Então, essa sua contribuição, ela me ajuda a manter o canal de pé. E você também pode estar pegando esse valor, tá? E aderindo aí, incluindo, na verdade, no valor da sua pecinha. Vamos supor que você vai cobrar 120 nesse trilho de mesa. Então, em vez de você cobrar 120, você cobra 128, para você recuperar também o valor que você investiu, tá? Você pode colocar aí como se fosse um gasto com material, porque é um gasto também, né? Bom, pessoal, e o aviso que eu queria dar pra vocês era esse, então encontro vocês lá na parte 2, tá? Pra gente dar continuidade à nossa pecinha.